23 de janeiro de 2025, né? E o Bom Dia Divinópolis recebe hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Minas FM, a vereadora Kel Silva, né? Eu disse lá no início do programa que ela estaria aqui para falar um pouquinho sobre esse início do trabalho na Câmara Municipal. Ela que, pela primeira vez, está tendo esta oportunidade de estar como vereadora pela cidade de Divinópolis, iniciando esse trabalho agora no ano 2025. Bom dia, viu, Kel? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Flaviano. Bom dia aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui para poder conversar com vocês e ter esse acesso mais fácil com a comunidade divinopolitana, que eu sou a voz, né? É um prazer, é meu recebê-la aqui para a gente pontuar aqui assuntos importantes, né, para a população de Divinópolis. É o início de um trabalho, né, ainda em adaptação, mas que não dá muito tempo para poder se adaptar, né, porque já é preciso, né, exercer essa função de representar a população nas discussões de projetos e ações importantes, já colocando em prática algumas prioridades. Então, enfim, já é um início, né, um período de adaptação, mas de muito trabalho. Exatamente. Cabe ressaltar que a Câmara está em recesso, né, parlamentar, mas a gente já chegou querendo trabalhar e mostrar para a população para que a gente veio, o que a gente quer fazer. Acho que é muito importante deixar isso claro nos primeiros dias e mostrar quais são as nossas bandeiras, quais são as nossas pautas e principalmente demonstrar essa preocupação de realmente deixar a Divinópolis uma cidade melhor para todas as pessoas. Esse recesso, né, das reuniões ordinárias, né, não tira do vereador essa obrigatoriedade de estar trabalhando. E você está aproveitando esse período, né, do recesso das reuniões já para poder elaborar e apresentar alguns projetos importantes. Isso mesmo. Eu fico até feliz de poder falar. O primeiro projeto que foi protocolado na Câmara nessa legislatura e nesse ano foi o nosso, que é sobre a escala 6x1, para a gente discutir, né, o fim dessa escala para os terceirizados da Prefeitura e trazer esse debate para a sociedade, que é muito importante, porque vida é para viver. A gente precisa, não é trabalhar, viver para trabalhar, a gente tem que trabalhar e viver. A gente tem que ter os nossos momentos de descanso, poder cuidar da nossa família, dos nossos filhos. E a gente vai também chamar uma audiência pública para discutir com a sociedade esses pontos, porque mais do que a gente fazer um projeto de lei, a gente quer conscientizar as pessoas também sobre os seus direitos, o direito de ter uma vida plena, uma vida além do trabalho. Esse é um projeto importante porque ele conquistou muitas discussões, né, importantes no Congresso, e você está trazendo para o âmbito municipal, para que essa realidade de Divinópolis também possa ser debatida. Né? Exato, Flaviano. Existem algumas pautas que são nacionais que a gente pode e deve trazer para o âmbito municipal. Pautas que são importantes de forma efetiva para a vida do trabalhador, para a vida das pessoas que vivem aqui, que é uma cidade, querendo ou não, do interior de Minas Gerais. O que é a escala 6x1 e o fim dela vai mudar na minha vida? Muita coisa. E você pode ter certeza que vai fazer com que você tenha mais tempo. E, além disso, a gente está aí com outros projetos também protocolados. E tem um que é a cerejinha do bolo, que, assim, estou doida para contar. Porque você não escondeu que a área da educação seria uma das principais áreas, né, que você levaria como bandeira para a Câmara Municipal, até pela sua formação, pela sua atuação profissional, né? E você teve essa preocupação de ser um dos primeiros projetos, essa discussão do passe livre, né? É algo que você colocou, inclusive, como proposta de campanha. Exatamente, né? Eu fui eleita com votos de professores, com votos de estudantes, da comunidade escolar, e uma das maiores preocupações é ter o fim dessa evasão escolar e o acesso à educação por todas as pessoas, né, de todos os espaços. E, querendo ou não, o transporte ele é uma barreira para essa universalidade da educação. Então, quando a gente propõe o projeto de passe livre estudantil, é com muita responsabilidade, sabe, Flaviano? Porque a gente caminha para o tarifa zero em várias cidades do Brasil. São 84 cidades que já têm a tarifa zerada, né? Em Minas Gerais, são mais de 25 cidades, tendo Uberlândia, gente, recentemente protocolado o projeto do passe livre estudantil, que vai abranger desde alunos do fundamental, do médio, de graduação, pós-graduação, ensino técnico, né? Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente está vendo, né, a grande discussão sobre fechamento de escola, abre escola, encerra o EJA, não encerra o EJA, né? E a questão é o transporte, a questão é essas pessoas terem acesso.
Então, esse projeto do Passe Livre Estudantil é a minha cerejinha do bolo, é um debate que pode e deve ser feito, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão abraçar, principalmente a comunidade escolar, os pais, porque, querendo ou não, no fim do mês, o dinheiro do transporte público faz uma grande diferença. E pode fazer uma grande diferença também na economia divinopolitana, porque o dinheiro que você gasta no transporte público, você pode estar gastando para aquecer essa economia. Isso já tem os dados, já está posto e é fácil de fazer, basta querer fazer. E esse projeto mostra um pouco do perfil que você disse que traria para a Câmara Municipal, essa bandeira com educação, mas principalmente esse posicionamento de independência, né? Você disse que estaria sempre disposta a discutir, a debater, mas sempre para colocar em prática aquilo que você entende que é prioridade e importante para a cidade. Exatamente. Eu quero trazer e fazer um mandato que seja também um resgate da boa e velha democracia, que é o debate que é necessário. Todo mundo sabe que eu sou oposição, mas eu não quero ser uma oposição virulenta, uma oposição que briga o tempo inteiro. Eu quero ser uma oposição que mostra soluções para aquelas que são colocadas e que, na minha opinião, não são as corretas. Então, a gente tem que ter esse debate, eu acho extremamente saudável. E eu quero trazer esse perfil aqui para a Câmara de Divinópolis. E até agora a gente está tendo aí bastante sucesso. Não sei como vai ser depois que começarem as votações, como isso vai ficar. Mas você pode sempre esperar de mim esse posicionamento, né, muito democrático, muito republicano, que foi para isso que eu fui eleita e é para isso que eu estou aqui. Como eu disse lá no início, né, é o início de mandato, de adaptação, mas os vereadores já sendo chamados, né, a se posicionarem como representantes, né? Nós tivemos aí, na semana passada, a situação pontual da chuva. Os vereadores participaram, né, da reunião, uma reunião emergencial com os representantes do Executivo. Existe até a expectativa da votação de uma proposta de contratação de empréstimo em uma reunião extraordinária. Então, enfim, vocês já sendo convidados a discutir e debater situações importantes para Divinópolis. Isso, o ano começou com tudo. Em 21 dias aconteceram várias coisas. E um dos pontos importantes disso é a questão justamente das enchentes aqui em Divinópolis, que é estrutural. É um problema estrutural, mas que a gestão atual já teve 4 anos para pensar, pelo menos, para onde ia correr e para onde ia fazer as intervenções. Isso é muito importante de ser dito, porque a gente precisa ter um planejamento de crise. E quando a gente vê o que acontece em Divinópolis, a gente percebe que não existe esse planejamento, ou que ele fica engavetado, porque vem outras ações e acaba sendo, né, sufocado. Mas é um erro. A gente precisa sempre prever o pior. Eu, como capricorniana, penso sempre o pessimismo, então já vamos programar. E é interessante esse ponto, porque Divinópolis, ela já tem aí algumas dívidas públicas, né, em torno, né, de 46 milhões. Né? A gente, assim, a Câmara Municipal do ano passado já pegou um empréstimo de 50 milhões para a construção de uma ponte que é importantíssima, que vai ligar os dois lados da cidade, a fazer a ligação ali para o hospital regional. Mas se você somar de dívida, já está quase em 100 milhões. Né? E aí agora vem esse pedido de empréstimo de 20 milhões para dar conta dessas áreas alagadas. E eu, como uma boa capricorniana, que não gosta de gastar dinheiro à toa e faço a gestão, fiquei me questionando. A gente teve 15 milhões do contrato da Vale, né, dessa indenização da Vale. Para onde foram esses 15 milhões? Tem que estar discriminado. Não foi discriminado. A gente tem aí os 70 milhões da indenização da Copasa. E foi uma das coisas que eu falei na reunião, sabe, Flaviano? Desses 70 milhões, não se pensaram em destinar dele caminhos para essas áreas que já são de conhecimento público e notório, que tem problema? Respondido que não. Não se pensou. Pensou outras áreas que são, né, viáveis também de serem feitas. E isso me preocupa, porque 70 milhões que estão aí para fazer obras estruturantes e não se pensaram nisso, eu acho que isso é um problema. Então, assim, eu estou pensando muito, analisando tudo, porque qual eu deixei lá na reunião, eu quero a discriminação de tudo. Eu quero saber quando, onde, né, os valores que foram utilizados para cada obra. Acho que isso é importante, inclusive dos 20 milhões. Porque votar isso é importantíssimo. A gente sabe que essas áreas são historicamente atingidas,
Mas será que se a gente não tivesse já pensado nesses 70 milhões, tudo bem que ele chegou ali na época da eleição, né? Ali por julho, agosto, mas se já tivesse feito um planejamento, talvez, vamos pegar o da Vale, os 15 milhões da Vale que chegou bem antes. Já dava para ter feito alguma coisa, por exemplo, na Rui Bituruna. A gente não teria esse caos que a gente viu ali. Então, assim, estou analisando eu sou muito criteriosa, porque dívida, gente, ou a gente paga ou a gente diminui a dívida. A gente não aumenta a dívida. Então, a gente tem que ficar muito atento nisso e eu estou aqui para ser essa voz questionadora. Vou olhar tudo, vou analisar todos os critérios. Se realmente, mesmo com 70 milhões, não desce, ok. Mas, nesse primeiro momento, eu acho que foi uma gestão muito equivocada dessas áreas e que a gente tem que ficar de olho. E essa transparência que o grupo de oposição tem cobrado, né? Principalmente no projeto que vai aportar na Câmara Municipal para ser votado ou numa reunião extraordinária ou no retorno das atividades parlamentares. Isso mesmo. Eu acho que a transparência ela é essencial. A população ela precisa saber para onde vai o dinheiro dela. E aí a gente teve, né, as enchentes, a gente viu que atingiu muitas pessoas e foi por isso que eu propus para o Executivo a isenção do IPTU das pessoas atingidas pela enchente. E muita gente lá veio falar, mas isso vai onerar a prefeitura, isso não pode. Mas a gente esteve na CASP quarta-feira e a secretária Juliana mostrou brilhantemente o que foi feito, né, de assistencialismo pela prefeitura e trouxe o número de famílias atingidas. São por volta de 109 famílias. Isentar 109 famílias não vai pesar no orçamento do município. Isso é importante porque caridade é muito bom de se fazer, mas justiça social é muito mais importante. Essas pessoas perderam móveis, eletrodomésticos, coisa que o aluguel social não vai cobrir. O aluguel social ele cobre o imóvel que está alugado. Mas se os seus bens, tudo que você perdeu ali e juntou, que ainda está endividado, pode ser pelo menos remediado com essa isenção do IPTU. E dá para fazer. A gente tem cidades muito distintas, sabe, Flaviano, que já fizeram. Belo Horizonte, que foi uma das pioneiras em 2020, aquela enchente horrorosa que teve, já isentou e já é projeto de lei sempre que essas pessoas são atingidas. Pará de Minas, próxima a gente aqui, fez. A gente tem cidades no Sul, cidades em São Paulo. Então, assim, é possível de se fazer. E bons exemplos estão aí para serem seguidos. Exatamente. Essa é a presença da Kel Silva ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, pontuando aqui todas essas informações e esses assuntos importantes. Muito obrigado, viu, Kel, pela presença. Eu que agradeço e falo que o nosso mandato está de portas abertas para todas as pessoas. A gente está querendo fazer um trabalho diferencial para a cidade, pensando pautas que são realmente relevantes e importantes para o trabalhador, para as mulheres, para os estudantes, para todas as pessoas, né, que vivem em Divinópolis e querem fazer de Divinópolis um lugar melhor. A gente está no gabinete 1, é o primeiro lá da Câmara, mas vai ter, né, uma reforma, provavelmente a gente vai ter que sair dali, mas a gente está no primeiro. E pode seguir a gente também no Instagram, @profa_kelsilva, e eu conto, né, com vocês para ajudar o nosso mandato a ser cada vez melhor. Eu que agradeço a sua presença aqui. Reforço que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa Bom Dia Divinópolis, você pode acessar o portal.